Última janela do ano está oficialmente aberta e Flamengo prepara pacotão de reforços. Clube prepara a renovação de Arrascaeta e time realiza a penúltima atividade antes de enfrentar o São Paulo sábado no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse cama à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente quinta-feira para você e para toda a sua família. 2 recados aqui. O primeiro é que daqui a pouco estarei ao vivo na S1 Live falando sobre tudo da janela, reforços, assuntos relacionados ao Mengão com os meus parceiros Alan Abimadi e o professor Marcelo Reis. Então cola com a gente na S1 Live a partir de 11 da manhã. E o segundo recado é que tá todo mundo baixando o melhor aplicativo de dados e estatísticas do mundo, o SofaScore. E todo mundo que tá baixando nesse mês de julho tá concorrendo ao manto do Mengão no final do mês. Estaremos sorteando. Então não perde tempo, é de graça. 0800. Você vai ter o melhor aplicativo na palma da sua mão. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code ou clica no link que está aqui no comentário fixado. SofaScore é o melhor. Bom, gente, hoje, quinta-feira, 10 de julho. A última janela do ano está oficialmente aberta. Os clubes, inclusive, já estão contratando, já anunciaram reforços. O Flamengo, até agora, só o Jorginho, que esteve em campo na Copa do Mundo de Clubes. E a gente vai trazer aqui informações importantes, porque saiu agora uma matéria fresquinha no Globoesporte.com. A partir de hoje, gente, é cobrança total em cima de BAP e Boto, né? Por quê? Reforços certeiros, Flamengo não pode errar, e sem novelas, Flamengo não tem tempo a perder. Os jogos não param, já vai voltar aí o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco tem oitavas de final de Libertadores da América, a gente não vai ter Pulgar, está se recuperando de lesão, Gerson vendido e o Arrascaeta, que tomou cartão e vai cumprir suspensão automática no primeiro duelo das oitavas de final. Então não dá para a gente ficar perdendo muito tempo nessa janela de transferências, até porque precisamos aí apresentar logo os reforços. Eu quero lembrar aqui uma frase do Boto, muito antes de iniciar a Copa do Mundo de Clubes, que ele falou que os reforços pretendidos pelo Flamengo já estavam mapeados e em fase final de negociação. Bom, a promessa, né, de campanha, era chegar no primeiro dia de janela com as contratações já acertadas, mas a realidade foi completamente diferente. O Flamengo chega hoje, no primeiro dia de janela, discutindo o planejamento. Essa será a grande janela, a primeira grande janela de José Boto à frente do clube, né? Lembrando que no início do ano, quando o Boto chegou, a grana estava curta, não tinha muito dinheiro para investimentos, e aí o Flamengo acabou trazendo aí o Danilo e o Juninho, né? E teve também a contratação do Jorginho no meio do ano. E então o scout, o departamento de scout do Flamengo, está trabalhando desde o início do ano e o diretor, né, teve tempo aí, né, para trabalhar, mapeando aí os principais nomes no mercado, e o momento é importante e crucial, né? Curiosamente, o Flamengo viveu aí uma primeira crise, né, nesses últimos dias, envolvendo aí algumas decisões erradas, enfim, mas já foi tudo resolvido, o clima está leve, o ambiente bom para trabalhar, isso não interferiu dentro de campo, né? Foi apenas fora de campo. As prioridades estão definidas, mas existe uma discussão, inclusive está nessa nota do GE. Qual o tamanho do investimento para o Flamengo se reforçar nesta última janela do ano? Boto revelou os planos de contratar um camisa 10, que possa revezar aí com a Arrascaeta, e um atacante de lado, com habilidades no espaço curto. Além das 2 posições, há uma terceira monitorada pelo departamento de futebol. O Flamengo tem uma tara, um tesão de contratar um camisa 9, um centroavante com características diferentes,
de Pedro e também de Juninho. O técnico Felipe Luiz já deu aval, eles estão trabalhando em conjunto com a mesma ideia, a mesma filosofia. O jogador chegar a encaixar no estilo de jogo. Existe uma divergência sobre a reposição a Gerson. Uma parte da diretoria pensa ser necessário contratar um substituto para o volante. No momento, porém, não há indícios de que o Flamengo se movimentará para reforçar a posição. Há no departamento de futebol quem entenda que não exista necessidade, porque o jogador vinha atuando mais avançado e nessa posição há aí opções como o Luiz Araújo e o Plata. No meio, há Pulgar, que está lesionado, Jorginho, De La Cruz, Alan e Everton Araújo. Como o Gerson vinha jogando mais aberto pela direita, o Flamengo busca pontas no mercado. Um ponta esquerda e um ponta direita. A prioridade é alguém que jogue pelas duas pontas. Mas o clube não descarta a possibilidade de trazer aí mais um atacante de lado. O Flamengo, muito provavelmente, ainda terá que buscar um lateral direito, já que o Wesley, e ontem a gente trouxe a informação, acertou salários com a Roma, e o Flamengo aguarda uma proposta oficial dos italianos. Caso a Roma chegue aos valores pedidos pelo Flamengo, aí o clube terá aí que buscar no mercado uma reposição ao Wesley, que é o lateral direito titular. E a gente tem aqui uma opção também na zaga, né? O técnico Felipe Luiz, ele não quer contar aí com outro zagueiro, já que ele tem uma dor de cabeça boa com o Léo Pereira, o Léo Ortiz e também o Danilo. E a gente tem também aqui a renovação do Varela, que está em pauta, né? Aliás, o Flamengo prepara aí outras renovações do seu elenco. A janela fica aberta até o dia 2 de setembro, ou seja, há tempo de sobra para o Flamengo agir no mercado. Mas a comissão quer aí, o quanto antes, fechar aí com esses reforços e anunciá-los. E aí, qual o tamanho desse investimento? É também desejo da comissão técnica que cheguem jogadores que disputem posição e não apenas que componham o elenco. Por isso, outra discussão na mesa é sobre o tamanho do investimento que o Flamengo fará nesta janela. Recentemente, o clube recebeu 160 milhões de reais da multa rescisória de Gerson. O Zenit pagou à vista, não foi parcelado. O Flamengo, além dos 160 milhões, tem outros 152 milhões que recebeu de premiações da FIFA enquanto esteve na Copa do Mundo de Clubes. O planejamento, que foi recalculado em abril, previa aí um investimento de 25 milhões de euros em contratações nesta temporada. Naturalmente, esse valor será superado, mas não há aí o plano de grandes readequações orçamentárias. Por outro lado, há o desejo de trazer aí um reforço com status de maior peso nessa janela, uma contratação de impacto. E o Flamengo se vê em condições de fazer isso porque tem dinheiro em caixa. Ainda há a possibilidade de entrar mais alguns milhões na conta do Flamengo pela venda de Wesley. E não é só o lateral direito que pode sair. Para altos investimentos, o Flamengo entende que dá para abrir mais espaços no elenco, principalmente no ataque, já que conta com 5 atacantes de lado e Michael é o mais cotado para deixar o clube caso a proposta do Al Duhail do Catar chegue. E aí o Flamengo não iria segurar o jogador. Cebolinha é outro nome tratado como negociável internamente. O histórico de lesões e o rendimento abaixo do esperado são as justificativas. Então, gente, informação de momento é essa. O Flamengo prepara um pacotão de reforços. Não se sabe qual será o tamanho desse investimento. Se o Flamengo vai para o mercado com mais de 200 milhões de reais, se o Flamengo vai para o mercado com 300 milhões de reais, se vai usar a grana do Gerson, se vai usar mais a grana das premiações do Mundial de Clubes pagos aí pela FIFA. Então o Flamengo ele não foi transparente, ele não disse assim, olha, nós estamos no mercado, vamos gastar, vamos reforçar, é isso, isso, isso. Não. O que a gente tem de informação é que o Flamengo vai trazer um camisa 10, o Flamengo vai trazer 2 atacantes de lado, um da ponta esquerda, outro da ponta direita,
e o Flamengo está no mercado, podendo trazer aí um substituto para o Wesley, se vender o lateral direito para a Roma, e a possibilidade de encontrar uma opção no mercado de trazer mais um zagueiro. Esses são os reforços, as posições que o Flamengo quer trazer, dependendo do seu investimento. O que a torcida fica preocupada é o seguinte, olha, vocês falam e não acontece nada de concreto. Por quê? Por conta da morosidade do Flamengo. O Flamengo está com uma lentidão incrível no mercado. Tem muitos clubes já que saíram na frente, que contrataram. Se contrataram bem ou mal, isso não é o que interessa aqui. O que interessa é a agilidade. E antes da Copa do Mundo de Clubes, o Boto falou, os nossos alvos já estão no gatilho. As negociações estão em andamento. Muitas negociações estão em estágio final. E não é isso que a gente está vendo agora. O que não adianta é o Flamengo ficar aí um mês nessa lorota dos russos, com Carrascal e Ezequiel Barco, e deixar aí o bonde passar, né? Porque aí seria prejuízo. E o que me causa estranheza nessa nota do GE, e eu fiquei surpreendido, é que só agora, no primeiro dia de janela, quando a janela abriu, é que estão discutindo o tamanho de investimentos. Já era para ter sido discutido, já era para estar na folha. Ó, nós podemos gastar X nessa última janela do ano. Nós vamos contratar o tanto de jogadores. Nós podemos fazer esse investimento aqui. O que não foi. Então, hoje eles estão discutindo qual o tamanho do investimento. Vamos ver aí quando que o Flamengo começará a anunciar esses reforços, esse pacotão de reforços prometido aí pelo José Boto, diretor de futebol. Deixa aqui nos comentários quem você queria ver com a camisa do Flamengo nesta temporada, nessa última janela, para a sequência do ano. É muito importante a sua opinião aqui para o crescimento do nosso canal. Bom, falando agora da renovação do Arrascaeta. O Flamengo já trabalha com o empresário do atleta, o também uruguaio Daniel Fonseca, que responde pela carreira do Arrascaeta. Inclusive já tiveram 2 reuniões, bem antes do meio do ano, né, isso no início do ano, e agora eles vão sentar para discutir aí essa renovação do Arrascaeta. O Arrascaeta ainda tem aí 1 ano e meio de contrato, mas o Flamengo já iniciou as conversas. Assim como fez com o Gerson, né? O Gerson tinha um contrato aí até o fim de 2027, o Flamengo renovou, aí abaixou a multa rescisória, teve todo aquele lance todo, né? Porque já sabiam que o Gerson estaria vendido. O Arrascaeta não, o Arrascaeta ele não tem proposta, né? Ele não tem sondagem de nenhum clube, não vai para a Europa, enfim, ele vai continuar no Flamengo e agora as partes vão definir aí o que é melhor para o clube e o que é melhor para o atleta. Então já iniciaram a conversa para renovar com o camisa 10. Para mim é a melhor temporada do Arrascaeta, né, de todas. É uma temporada mais artilheira do camisa 10. A 10 caiu muito bem no Arrasca. Ele vem fazendo muitos gols, pisando mais na área, chutando mais, participando dos gols. Agora, não dá também para fazer loucura, né? Não dá para ficar refém, né, nas mãos do empresário do Arrascaeta. A gente já sabe que é complicado. Aí tivemos algumas situações no passado e eu espero que a diretoria fique atenta nesse caso. Agora, o Arrascaeta é um jogador importantíssimo, né? É o nosso meio de criação, é o nosso camisa 10. Então o Flamengo já iniciou aí as conversas para renovar a contratação de um dos seus principais jogadores da temporada. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação. Tem mesmo que renovar com a Arrascaeta ou não? A sua opinião é muito importante para a gente. Quando a gente faz abre assim uma enquete aqui, é realmente para saber o que pensa a torcida do Flamengo sobre aquele determinado assunto. Então, a nossa enquete de hoje é sobre a renovação do Arrasca. Renovaria com a Arrascaeta por mais quantos anos? Quantas temporadas? Aumentaria o salário? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Gente, eu volto ainda hoje com muitas novidades e informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Te espero na S1 Live, um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!